o homem, ele faz a mulher, e ele estabelece o sábado como um dia separado. E esse estabelecimento do sábado como dia santo, separado, seria tanto para o descanso físico, como sinal que existia um pacto, uma aliança entre Deus e Adão e Eva. Tá? Então, o primeiro relacionamento estabelecido no Éden, e o mais importante, não foi o de Adão com Eva, nem o de Eva com Adão. Foi o da humanidade, ali representada, o daquele casal com o próprio Deus. Isso é o que há de mais importante na criação, né? O que há de mais importante na vida humana é o relacionamento entre nós e Deus. Então, isso é um pilar ali construído desde o início, desde o início da criação, né, da humanidade. E depois, nós percebemos que o casamento é a parte da aliança da criação que trata do relacionamento entre o homem e a mulher. Esse relacionamento é capaz de gerar vida sobre a terra. Os frutos advindos do lar foram ordenados por Deus, quando ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, lá no capítulo 1, no versículo 28. Então, aqui nós estamos vendo o segundo aspecto da aliança, ali no Éden. Primeiro, a aliança do homem com Deus, e Deus com o homem, primeiro, né? Porque é sempre Deus que toma essa iniciativa. Então, existe aí uma aliança entre Deus e o homem, e depois nós percebemos um segundo aspecto de aliança ali, uma segunda base de aliança, que é entre o homem e a mulher no casamento. E a partir daí, haveria multiplicação, eles teriam filhos. Esse é o projeto de Deus: multiplicai-vos e enchei a terra, disse o Senhor. Foi uma ordem de Deus para Adão e Eva. Então, essa ordem implica o plano de Deus para a família e uma visão santificadora do sexo. Nós percebemos aqui, né? Então, o plano de Deus para a família é esse, e também há uma visão aqui santificadora do sexo. O sexo não foi feito como algo sujo, como pecado, como algo que desagrada a Deus, nada disso. Como muitos pensam, o sexo foi feito por Deus e com um propósito, né? Com um propósito. Então, por último, o trabalho é parte essencial também da aliança da criação, pois o descanso do sábado implica o labor dos outros dias. Para você, para Adão e Eva, descansarem, eles precisaram trabalhar 6 dias antes. Não é isso? Então, o trabalho aqui é importante, é um aspecto importante, é uma parte importante na aliança ali da criação. Foi dado ao homem domínio sobre os animais e os frutos da terra para mantimento, os quais seriam alcançados mediante o cultivo da terra e os esforços necessários. Após ser colocado no jardim do Éden, Adão recebe de Deus 2 tarefas: cultivá-lo e guardá-lo. Ao dar nome a todos os animais e aves, você percebe isso aqui no capítulo 2, versículo 20, qualquer um de vocês pode ler. Adão realiza a primeira produção de pesquisa biológica e que o faz perceber que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Esses princípios da criação são determinantes para a vida humana. Desprezados causam a morte. Nos dias atuais é fácil ver como cada um deles ou é vigorosamente atacado, ou distorcido, ou até mesmo ignorado. Então, quem pode ler o versículo 20 do capítulo 2? Alguém abriu? Ok. Então, nós percebemos que desde cedo Deus dá para o homem, ele dá tarefas para ele cumprir, ele dá um trabalho para ele desenvolver, ele tinha que colocar o nome em cada animal, não é?
Ele tinha que cultivar a terra, ele tinha que guardar aquela terra, então muito trabalho durante 6 dias. Ele teve também o privilégio de Deus criar uma auxiliadora que lhe fosse idônea para o trabalho, inclusive, durante os 6 dias. E no 7º dia seria o sábado, descanso, os dias separados, santificado para o descanso, né? Mas, irmãos, aí vocês percebem, então, na aliança da criação, que a gente pode dizer aliança com Adão, né? A aliança das obras, depois a gente vai entrar mais especificamente aí nesse termo, nós vamos ver que tinha 3 pilares, né? Nós percebemos aí nessa leitura rápida que fizemos, 3 pilares nessa primeira aliança. O primeiro deles trata sobre aliança com Deus, né? E aí a gente tem o sábado se destaca aqui, diante dos nossos olhos, como um sinal dessa aliança. Depois nós vimos que existe a segunda parte essencial dessa aliança, que seria a aliança entre os homens. Os primeiros ali são Adão e Eva, no jardim não tinha outros. E a base dessa aliança, digamos que o sinal dessa aliança entre o homem e a mulher é o casamento. E a gente usa até o sinal físico, né? Que a gente chama também de aliança. Interessante, não é? Interessante isso. Foi muito bom alguém ter tido essa ideia, que a gente não sabe de onde veio essa ideia, porque certamente Adão e Eva não tinham aliança dessa. Eles tinham casamento, né? Mas eles não tinham aliança bonitinha assim, dourada. Mas isso aqui é um sinal. O casamento é um sinal, na verdade, da aliança. E aqui a gente é um símbolo, digamos assim, do sinal. É um símbolo para o mundo. Não é verdade? Então, nós percebemos aí o segundo aspecto aí da aliança da criação. Mas existe um terceiro. O segundo tinha o objetivo de multiplicação. A terra seria cheia de homens e mulheres aliançados com o Criador, que tivesse como prioridade a aliança com Deus. Esse era o propósito. Filhos e mais filhos e mais filhos, a terra cheia de pessoas aliançadas com Deus, em primeiro lugar. Cujo relacionamento mais importante fosse o relacionamento com Ele. Esse era o propósito. E aí, através do casamento, isso ia acontecer, a multiplicação, o enchimento dessa terra. Mas tem um terceiro aspecto aí na aliança da criação, que é muito importante, ninguém gosta, parece que dele hoje, que é o trabalho. Todo mundo acha trabalho, todo mundo vírgula. Tem gente que ama trabalhar. Mas geralmente as pessoas falam muito mal de trabalho, não é? Muito mal. Mas o trabalho fazia parte também dessa aliança. Seria a aliança do ser humano com o habitat, com a terra habitada, com o lugar onde ele ia habitar. E hoje em dia, nós continuamos trabalhando e a relação continua sendo a mesma. É com a habitação. Nós plantamos, colhemos, nós vendemos o que plantamos, não é? O trabalho envolve tudo isso aí. Mas, infelizmente, irmãos, aqui o texto nos traz uma grande verdade, que nos dias atuais é fácil ver como cada um desses aspectos ou é vigorosamente atacado, ou distorcido, ou até mesmo ignorado. Então, hoje em dia, nós temos uma visão de que o homem não precisa se relacionar com o Criador, nem muito menos priorizar isso, nem muito menos priorizar isso, não é? Por exemplo, hoje é domingo, é um dia que nós cristãos em todo mundo separamos para adoração a Deus de forma mais integral, a gente se entrega mais à adoração, digamos assim, eu deveria, porque é um dia livre, que a gente deveria priorizar para buscar a palavra, para conhecermos mais a palavra,
como o irmão Kainan muito bem nos falou da importância disso para termos um relacionamento pessoal e praticarmos essa palavra, como praticar sem conhecer. E, infelizmente, quantos da igreja presbiteriana estão aqui sentados, aproveitando esse banquete espiritual para se encher dessa palavra? Quantas pessoas existem nessa igreja congregando, que são membros dessa igreja? Então, essa realidade que estamos percebendo aqui entre nós, meus queridos, é a realidade que acontece em muitos outros lugares, em muitas outras igrejas. Pessoas que deveriam priorizar o seu relacionamento com Deus e estão deixando Deus de lado para se relacionar com outras pessoas, para se relacionar com o trabalho. Mas isso na criação, isso aqui na aliança da criação, não vem nessa ordem. Na aliança da criação, era primeiro Deus, segundo o próximo, e terceiro, a relação, a aliança com a habitação, com a terra, com o trabalho, não é? Então, infelizmente, essas questões estão sendo distorcidas, essas verdades estão sendo atacadas de frente. Ir para a igreja, ter um dia, é tanto questionamento. Não precisa, Deus está em todo lugar. Posso buscar Deus em qualquer lugar. Eu posso buscar Deus sozinho, não é assim? Mas terminando buscando também, porque a prioridade não é isso. A prioridade não é um relacionamento com Deus. São outras coisas. E nós temos uma tendência a darmos desculpas o tempo todo para os nossos próprios erros. Hoje em dia, irmãos amados, a ciência se desenvolveu de tal forma que muitos não acham mais necessário casamento entre o homem e a mulher para a multiplicação da vida. Então, a ciência já bolou, já se desenvolveu a ponto de fazer uma inseminação artificial, de buscar uma outra alternativa para o que é natural da multiplicação do ser humano. Então, a gente tem visto casais, por exemplo, homossexuais, terem filhos, né? O óvulo de uma é fecundado pelo espermatozoide de um pai qualquer, colocado esse óvulo fecundado no útero da outra, e aí se tem filhos. Mas não é o natural. Não é o propósito de Deus para encher a terra. Não é propósito. E a igreja pode falar e deve falar qual é o propósito de Deus e como ele idealizou, ainda que seja atacado. Ainda que as verdades sejam atacadas, mas as verdades estão aqui. E Gênesis é um livro que mostra muito bem o propósito, a forma como fomos criados, né? A vontade de Deus para nós, seres humanos. Em relação à terra também, a nossa relação com a terra, a nossa relação, melhor dizendo, com o trabalho, irmãos, está sendo também distorcida. Tem pessoas que vivem para o trabalho. Tem pessoas que vivem para ganhar dinheiro, são escravas disso. Escravas. Elas não têm tempo nem de aproveitar os recursos que têm, por incrível que pareça. Eu vi uma vez o depoimento de um dos maiores empresários do Brasil. E o casal, ele e a esposa diziam: nós não conhecemos a Europa. Oh, meu Deus. Se eu tivesse, eu acho que muito menos já teria conhecido o mundo todo. Entendeu? Não aproveitam nem o que tem muitas vezes. São escravos ali do trabalho para ganhar dinheiro para ficarem cada vez mais ricos, mas não aproveitam. O trabalho é bênção de Deus. Quando Deus ele dá as tarefas para Adão, aquilo ali é bênção, foi bênção de Deus. Mas tinha um momento de Adão parar. Tinha um momento de Adão descansar. E de Eva descansar no trabalho diário. Olha, no sétimo dia, depois de 6 dias de trabalho, vocês precisam parar para descansar. A prioridade não é o trabalho. O trabalho é bênção, mas a prioridade da nossa vida não deve ser. Então, essas verdades
que estão bem claras aqui, patentes aos nossos olhos em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, infelizmente têm sido negadas nesse mundo, distorcidas e ignoradas, mas a Igreja do Senhor continua ensinando e a Igreja do Senhor tem um desafio de mais do que ensinar, viver essa palavra. Porque nós, amados, assim como os outros que estão fora da igreja, somos também bombardeados o tempo todo. Nós somos tentados pelo diabo a nos desviar dessas verdades. Nós somos tentados pelo diabo a deixar Deus de lado, tirar ele da nossa prioridade de vida. Somos tentados pelo diabo também a termos relacionamentos que não condizem com o que a palavra nos orienta a ter. E somos tentados também pelo diabo a priorizarmos o trabalho, os bens materiais, em detrimento do que é mais importante, de outros bens, que nós chamamos de bens espirituais. Amém? Mas nessa aliança ali da criação, a aliança de Deus com Adão, que era o representante, né, mais importante aqui nesse contexto inicial, nós percebemos que Deus, ele coloca um teste. Ele planta naquele jardim onde Adão e Eva tiveram o privilégio de morar uma árvore que era a única árvore que Adão e Eva não deveria, não poderia comer do fruto. Então, esse foi um teste que Deus coloca ali no jardim do Éden. E a letra B nos fala sobre isso. Então, o texto diz assim: em acréscimo a essas estipulações gerais da aliança da criação, essas que nós vimos, essas três, o homem recebeu uma ordem mais específica. Ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi assim chamada essa árvore que está lá, o seu relato em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Quem pode ler? Senhor, essa pagava perfeito, bem claro, porque o dia que ela fez, certamente tudo que Adão fazia tinha implicação direta em sua relação com Deus, e essa ordem foi apresentada para que ele não se esquecesse de que, embora fosse o administrador do jardim e pudesse desfrutar de toda a criação que ele estava sujeita, no entanto, não era uma criatura soberana. Então, aquela árvore ali servia muito bem para Adão não esquecer e Eva dessa verdade. Olha, Adão, você é de fato administrador de tudo isso. Um representante, não é, de Deus aqui na terra, mas você não é o dono. Você não é aquele que manda na sua própria vida, na sua própria existência. Existe alguém que é maior do que você. Existe alguém que é soberano sobre você. Esse alguém é o Criador. Então, não é. Você não vai ter liberdade de fazer tudo que você, porventura, queira fazer. Existe um limite. E esse limite é dado pelo Deus que é o dono, pelo Deus que é o Criador, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador, o seu Criador, soberano. Ele deveria estar submisso, portanto, a esse Criador. Era, portanto, um teste, aquela árvore ali, de obediência e de amor. Se mantivesse leal, teria assegurado a sua bênção sob as estipulações mais amplas da aliança da criação. Essa aliança condicionada a uma obediência perfeita só foi possível antes do pecado. Então, essa aliança com Adão, irmãos, foi uma aliança diferente das outras, de todas as outras. Foi diferente da aliança de Deus com Noé, foi diferente da aliança de Deus com Abrão. Por quê? Por que foi diferente? Essa aliança foi condicionada a uma obediência perfeita.
Portanto, para continuar na aliança, Adão não poderia pecar em nenhum aspecto. Então, a aliança com Adão era uma aliança que dependia da obediência 100% de Adão. A aliança resolve você praticar obras que era obedecer. Perfeitamente, 100%. Não era só algumas, era 100%, tá certo? Então, vamos começar a diferenciar e aprender um pouquinho sobre as alianças, diferenciando umas das outras, tá bom? Vamos já começar a fazer isso na nossa mente. Então, lá na Confissão de Fé de Westminster, ela diz que isso só foi possível antes do pecado. E é chamado na Confissão de Fé de Westminster de pacto de obras. Então, se você um dia for estudar a Confissão de Fé de Westminster, você vai ver o termozinho pacto de obras se referindo justamente a essa questão e que a confissão diz que só foi possível antes do pecado. Então, depois do pecado, não existiu mais essa possibilidade, correto? Não tinha mais, não teve mais essa possibilidade. Deus não ia dizer para Noé, Noé, você só vai continuar essa aliança comigo se você não pecar, de jeito nenhum. Deus não faria isso. Porque se tornou impossível depois que o pecado entrou no mundo. Tá certo? Esse desafio, essa base de aliança, uma obediência perfeita, 100%, não. Isso só foi possível antes do pecado. Então, só foi possível nesse contexto aqui, porque Adão não tinha pecado ainda. Então, ele poderia muito bem não ter comido da árvore. Ele não tinha pecado ainda. Tinha. Ele tinha um livre-arbítrio. Depois disso, ninguém mais, exceto Jesus. Está lá na frente da história. Né? Aqui a gente está falando de uma história que começa de Adão, que vai até mais adiante. Então, a confissão de fé de Westminster, todo mundo aqui sabe um pouquinho a respeito? Já ouviu falar dessa confissão? Todos, né? Pelo jeito. Então, essa confissão, para quem não está muito lembrado, aconteceu lá, foi produzida, na verdade, numa assembleia que aconteceu em Westminster, lá na Inglaterra, em Londres, mais especificamente, numa catedral chamada de Westminster. E lá se reuniram, há muito tempo atrás, durante mais ou menos um período de 10 anos, de 1643 a 1653, aconteceu uma reunião de mais de 120 pastores puritanos, que depois, mais à frente, a gente vai entender melhor, e mais algumas outras pessoas, e eles resolveram organizar as doutrinas da igreja cristã, né? Pegaram a Bíblia, óbvio, que é a nossa base, a nossa regra de fé e prática, e organizaram as verdades, as doutrinas que são extraídas da Bíblia em alguns documentos. Um dos documentos foi chamado de Confissões de Fé, que fala sobre o que nós acreditamos, nós, Igreja de Cristo. Confissões de Fé ficou conhecido como Confissões de Fé de Westminster, porque foi produzido ali, naquela catedral de Westminster. E também foi produzido mais 2 documentos durante esse período de 10 anos de reuniões com esses homens de Deus. O Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Mais 2 documentos importantes para a igreja da época e para a nossa igreja hoje também. Então, se vocês quiserem estudar, vocês vão ver lá na Confissão de Fé de Westminster, falando sobre o pacto de obras, que é justamente esse pacto, essa aliança que Deus faz com Adão, e que só poderia fazer com Adão, porque Adão não tinha pecado ainda. Então, 100% de obediência, certo? Era essa a base do pacto, da aliança de Deus com ele. Adão falhou no teste de obediência e lealdade, trazendo prejuízo para si e para a sua descendência, tanto em seu relacionamento com Deus,
quanto com a sua esposa e com seu habitat. Toda a ordem da criação foi afetada em alguma medida pelo pecado. Entretanto, Deus age com graça. Mesmo no meio do julgamento, surge o prenúncio da reparação. Quando Deus promete suscitar um descendente da mulher para vencer a serpente. Então, aqui, alguém chama de pequeno evangelho, proto-evangelho. Quando Deus diz lá, olha, em meio à queda, em meio à separação do homem, né, dele, por causa do pecado, Deus faz uma promessa que da descendência da mulher surgiria alguém que pisaria na cabeça da serpente, falando do seu filho que viria mais tarde, morrer numa cruz por nós, pagar pelo nosso pecado ali na cruz, nos substituir e, através da sua morte, nos justificar, nos fazer de novo, nos fazer filhos de Deus. Agora, todo aquele que crê nele como único Salvador, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, não é? Hoje tem esse direito. Então, Deus já promete ali no Éden. Que Deus maravilhoso. É o Deus que é gracioso e que mostra graça desde o início. E além disso, olha o que ele fez mais no capítulo 3, versículo 21. Primeiro, nós percebemos essa promessa no versículo 15, que eu tenho certeza que muitos de vocês já memorizaram. Esse é o versículo que a gente memoriza logo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus faz a promessa, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, falando sobre Jesus, este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? A serpente, aqui, ela está simbolizando o diabo. Né? A gente sabe que ele realmente tomou a forma de uma serpente para conversar com Eva. Então, no versículo 21, que é o próximo versículo que mostra a graça de Deus, né? O quanto Deus é gracioso desde esse primeiro momento que o homem se separa dele, diz assim o texto: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que coisa maravilhosa, linda, né? Eles estavam nus, eles perceberam que estavam nus, eles tomaram consciência de pecado, que até então eles não tinham pecado ainda, então eles tomaram consciência e eles se envergonharam e se esconderam, e Deus vem, e Deus ele os cobre com uma roupa que Deus mesmo faz, que Deus mesmo cria. E essa roupa é uma roupa que diz aqui nossa revistinha, ele veste o primeiro casal com peles de animais, uma vívida ilustração, já ilustrando algo importante que viria depois, sobre a necessidade de se cobrir o pecado com o sacrifício de sangue. Então, Deus não usa outros materiais para cobrir o homem, e nós entendemos que já é mostrando, tipificando, direcionando para a vinda de Jesus, que pelo sacrifício de sangue resolveria o problema do pecado no mundo. Então, Deus mata certamente um animal, e o pelo daquele animal é que cobre o ser humano envergonhado por estar nu, né? Então, o Senhor Jesus, ele faz isso conosco também, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai e acende a luz na nossa consciência, lá interior, e nos faz nascer, é o que a gente chama de regeneração, a gente entende que está numa situação de vergonha. Nós estamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados e nós nos voltamos para Deus humilhados, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos da sua graça, do seu perdão. E aí, o nosso Deus lembra, quando eu falo lembra, irmãos, é só para a gente entender que Deus não esquece de nada, tá certo?
Mas Deus lembra, só para a gente compreender, que Jesus, há 2000 anos atrás, morreu numa cruz por nós e o seu sangue derramado tem poder de purificar de todo o pecado e nos fazer novas criaturas, filhos de Deus, perdoados por Deus, justificados por Deus, porque a justiça de Cristo nos é imputada, é transferida para nós. Então, é como se a sua justiça fosse a pele daqueles animais que cobriram Adão e Eva. A justiça de Cristo. Ele nos veste com a sua justiça. Nós nos tornamos justos diante dele. Isso é justificação. Quando a gente fala de justificação, é isso. Então, a justiça de Cristo é transferida para nós como uma roupa que nos veste, que veste a nossa nudez, a nossa vergonha. E aí eu creio, irmãos, que apesar da vergonha ele estar lá no coração de Adão e Eva, eles, depois de serem vestidos pelas peles, pelaquela roupa de pele, eles tiveram coragem de sair de trás da árvore, da planta, e conversar com Deus. Eles estavam vestidos agora. Não precisavam ter vergonha da nudez. Da mesma forma, eu e você, quando somos vestidos pela justiça de Cristo, nós temos livre acesso a Deus e podemos chegar diante dele sem culpa, sem vergonha. Uma relação agora direta, uma comunhão agora direta. Não precisamos de outros mediadores, portanto. Você não precisa subir lá no Monte Santo de joelho. Você não precisa se autoflagelar, como lá na Ásia, algumas pessoas da Semana Santa se chicoteiam até tirar a pele para terem mais comunhão com Deus. Você não precisa acender várias velas na sua casa, você não precisa fazer nada disso, você não precisa de outros mediadores. Porque Jesus Cristo na cruz, o Cristo crucificado, ele é o único e suficiente mediador entre nós e Deus. Isso é maravilhoso, estamos vestidos agora. Estamos vestidos com a justiça do nosso Senhor. Podemos nos apresentar diante dele agora. Então, irmãos amados, tudo isso aconteceu, tudo isso fala da primeira aliança que tem na história da humanidade, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3. Aliança da criação, ou aliança de Deus com Adão, se você quiser entender assim, tá certo? Essa é a primeira aliança. E para finalizar, a pergunta para a turma, que eu não quero que ninguém deixe de responder. Essa primeira aliança de Deus com Adão e com Eva, óbvio, estava baseada em quê? A aliança foi entre. A aliança nunca é de uma pessoa consigo mesma. A aliança é entre dois, é um acordo, né? Um concerto. A aliança era de Deus com Adão, com Eva. Então, essa primeira aliança está baseada em quê? Segundo o estudo de hoje. Todos concordam? Que essa aliança aqui, para se manter, para Deus se manter aliançado a Adão e a Eva, isso ia depender da obediência de Adão? Sim? A obediência de Adão, todos concordam? Que grau de obediência de Adão? Porque ele estava bem, ele estava obedecendo a Deus, ele estava botando o nome nos animais, cuidando da terra, sendo um bom marido para Eva, e etc. Que tipo, que profundidade de obediência? Essa primeira? 100%. Perfeita. Se Adão errasse em uma coisinha, a aliança seria quebrada. Quebrada. E aí Deus coloca o teste para ver se Adão ia ser obediente 100%. Qual foi o teste?
Ah, que árvore, irmã Genesi? Do, do bem? Muito bem. Lá era o teste de obediência. E aí, Deus coloca, primeiro, a base vocês já me disseram. Para Deus continuar com essa aliança com Adão, ele teria que obedecer a Deus 100%. O teste foi a árvore. E Deus disse: não pode comer daquela árvore, pode comer de todas, mas daquela não. Adão falhou? Não, no teste. Falhou no teste. Miseravelmente. Caso também poderia ser para Deus mostrar como que ele foi assim. Não. Não, ele era perfeito, 100% perfeito. Só nós é que não somos perfeitos. Ela não era perfeito, 100% perfeito. Adão poderia não ter pecado? Poderia. Diferente de? Diferente de nós. É por isso que essa aliança só pode ter sido feita com Adão nesse nível aqui. Com nenhum outro homem mais. Só Adão. Porque ele era perfeito nesse sentido. Mas Ele tinha livre-arbítrio. ele representava a humanidade. Ele era o cabeça, Da humanidade. cabeça federal. É cabeça. É representante. É, da humanidade. Só que ele caiu, ele pecou. Você tem, vai ensinar assim, chega uma pergunta assim, mas ele era perfeito, o ele é ruim. Chega essa pergunta sempre? Só que a questão é que a perfeição dele não era no sentido de escolha. Não é porque ele errou que ele não era perfeito. É porque ele era perfeito justamente porque ele podia escolher. Ele poderia obedecer ou não. Ele não era um burro. Ele não Só ele tinha e aí ele escolheu. Não, justamente isso também não disse que ele não é perfeito. Não é porque ele é muito disse que ele não é perfeito. Ele foi criado Mas como é a perfeito. escolha. A escolha dele é que de se ele era, não, ele era. Ele foi criado como perfeito. Não, Os anjos também. Os anjos também. Mesma essência. Concordam? Os anjos foram criados com livre-arbítrio. É tanto que o diabo e alguns outros anjos, a gente chama de diabo, mas um anjo, que é o diabo, e os outros anjos que o seguiram, resolveram pecar, separar de Deus, certo? Eclesiastes 7:29 fala. Eles o transformam agir. Deus fez o homem terra, mas ele se meteu em coração. Pois é, Deus fez homem e mulher, não é isso? Então, terceira pergunta foi essa. Nós já entendemos que o teste foi aquela árvore e que o homem pecou, né? O homem é mulher, óbvio, mas Deus, naquele contexto, ele mostra que ele se revela como Deus da graça, como Deus misericordioso. Ele se revela ali no jardim. Ele já começa a se revelar assim. Então, duas coisas acontecem. Duas coisas acontecem. Duas coisas são destacadas aqui no texto, mas vocês poderiam falar outras. O que mais? Além desses dois aspectos aqui que nós trouxemos. O primeiro, a promessa que ele enviaria o Salvador, lá em Gênesis 3:15, né? Uma promessa de que ele enviaria alguém que ia resolver aquele problema instalado, problema do pecado. Ele prometeu ali logo. E, além disso, ele cobre Adão e Eva, que estavam ali escondidinhos atrás da moita, morrendo de vergonha. Ok? E aquilo ali também é um tipo do que ia acontecer depois com a morte de Jesus, né? O sangue dele derramado. Então, além disso, o que mais nós podemos, para a gente concluir aqui, acrescentar? O que mais é revelado como graça de Deus naquele contexto da aliança ali, da primeira aliança? Pergunta para vocês, para a gente concluir aqui o primeiro. Não, nesse contexto. Nesse contexto, é do capítulo 1, 2 e 3. meio que, tipo, eu estou pensando no sacrifício. Tipo, como a aliança foi quebrada, uma aliança quebrada representa a morte, né? E alguém tinha que ser sacrificado.
Eu acho que o animal ali sacrificado já apontava para Cristo, com certeza, o sangue de Cristo. Mas o terceiro ponto deve ser sacrifício. Não, eu estou perguntando assim. O que mais, além dessas duas coisas que aparecem no texto? A promessa de que enviaria o Messias e o cuidado de Deus em investir o homem e a mulher. O que mais Deus fez para mostrar que ele era um Deus gracioso? O que mais? Hã? Deus interviu, igualmente na pergunta, Deus agiu tanto de obras quanto na graça. Deus ele foi o primeiro a agir. Só que, especificamente nesse ponto, foi Deus que prometeu, como foi dito, foi Deus que pegou o sacrifício que apontava para Cristo, de forma muito clara, você tem que funcional, ele vai cair lá com bancos. O que trabalha é digno, seu salário. O salário é favor, é dívida. Mas ao final do trabalho, incrível, com justiça, a sua fé é justiça. Então, aqui você deu fazer claro. É Deus agindo no contexto de restauração, de reparação. Em relação ao pecado. Resolver o pecado. Mas o que mais mostra? Sim. A promessa. A promessa já dissemos. Mas só isso mostrou a bondade de Deus, a misericórdia, a bondade, mostrava o quanto ele era bom. Só isso? Ou você não percebe mais nada no texto? Percebe não? Se for depois da queda, o fato dele não quebrar o casamento, porque eles dois ainda continuavam casados, permitiu que depois disso os filhos só chegarem a Deus. 2, 3, o que mais? O que mais? O que mais? A Lindaura começou, o que mais? Aí aconteceu a morte de um que era adolescente, que deu outro. Gente, o sol nunca parou de brilhar. A chuva nunca deixou de cair. Ele não matou Adão e Eva naquele momento, poderia ter feito. Esse homem viveu que só, viu? Quem sabe, vocês que são bons de Bíblia, o tanto que Adão e Eva viveram. Ai, gente, 900 e tantos anos, usufruindo do sol, do brilho das estrelas, de uma comida gostosa, saudável, orgânica, que não tinha agrotóxico na época, várias frutas, vendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos e os que vieram depois. Não, mas todos nós sofremos, não é? Ou não? Depois do pecado. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa. Que Deus bom, que Deus gracioso começa a se revelar à humanidade desde Gênesis. É por isso que Jesus, lá na frente, ele diz que ele é bom. Ele é bom. Na sua essência, ele é bom. O sol aparece sobre justos e injustos. A chuva é derramada sobre justos e injustos. Ele é bom. Sua essência de bondade revelada desde o Éden. Irmãos amados, todo o texto que nós vamos ler na Bíblia deve ser um texto para enxergar Deus. Olhe, quando você lê qualquer texto da Bíblia, qualquer um, mesmo aqueles que você diz assim, Deus fez isso, Deus agiu assim mesmo, foi Deus que fez assim. Nunca esqueça da essência dele. Olhe, leia a sua Bíblia, procurando ver aquilo que ele como ele se revela no decorrer da história. As características dele reveladas no texto. A gente só vai conseguir compreender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como Deus quer, sim. Porque aqui é como se fosse um descortinar. Revelar é tirar uma cortina. Então, aqui tem uma cortina, está lá alguém atrás da cortina e diz assim, ninguém me conhece, deixa eu tirar aqui um pouquinho dessa cortina para alguém ver o meu pé. Aí mostra o pé.
depois a perna, depois o corpo todo. A Bíblia é um livro assim. A Bíblia é como se fosse uma cortina que Deus vai tirando de diante dos olhos dos homens que ele criou. Então, ele tira, vai tirando a cortina. Ele está se descortinando diante de Adão e Eva. Vocês sabiam disso? Porque Adão e Eva não conheciam Deus plenamente, não. Eles não conheciam Deus plenamente. Vocês acham que conheciam? Quem foi o único que conheceu Deus plenamente? Jesus. Nenhum outro ser humano mais. Jesus é homem de Deus, 100%. Então, Deus estava se descortinando, mostrando, olha, o Deus criador que sou eu, sou assim. Sou assim. Então, Eva e Adão, eu sou assim. É por isso que eu fiz isso. É por isso que eu permiti isso. É por isso que eu deixei vocês viverem esse tempo que viveram. É por isso que eu dei filhos. É por isso que eu preservei o casamento, que é uma bênção. É por isso que vocês plantam e colhem, comem. É porque eu sou assim. Essencialmente bom, misericordioso, gracioso. Esse é o nosso Deus, irmãos. Todo o seu relacionamento com Ele deve ser baseado no conhecimento dos atributos dele. Todo. A nossa vida com Ele na Terra, nossas experiências devem ser trilhadas em cima do nosso conhecimento da pessoa dele. Porque nos momentos de dor que você passar nessa vida, nos momentos de privação que você, porventura, vier a viver, nas suas perdas, nas suas lutas, você vai continuar caminhando com Deus que é amor, com Deus que é bom, com Deus que é gracioso, misericordioso. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê um excelente almoço. Tá. Mas aí, se for perto, assim, com Moisés, não via dele na neve, só Passa. Sim. Só